Quantas vezes você já assistiu essa abertura na sua vida? Eu, sinceramente, perdi as contas. Chaves é uma instituição brasileira. Tava lá firme e forte na hora do almoço todos os dias. Eram as risadas entre uma garfada e outra. E o mais doido é que não era só coisa de criança. Os meus pais assistiam, os meus avós viam. Eu lembro de decorar as frases e ficar repetindo com os meus amigos na escola. Todo mundo já assistiu pelo menos 5 vezes o mesmo episódio de Chaves. Isso tendo uma estimativa conservadora, hein? A gente repetia as frases na escola, sonhava em ir pra Acapulco, mesmo sem saber onde ficava, e sempre tinha aquele colega que jurava ter visto um episódio secreto que mais ninguém viu. Ele obviamente estava mentindo, mas a gente queria acreditar que era verdade. E não era só humor, ver aquele menino pobre, órfão, que apesar de todas as adversidades estava sempre brincando, sorrindo e sonhando, aquilo tocava a gente de um jeito difícil de explicar. Era impossível não se emocionar com alguns episódios. Quem não lembra o dia que ficou todo mundo chamando Chaves de ladrão, ou quando eles foram pra Acapulco e o Chaves não foi viajar? Chaves tinha essa mistura rara, humor simples com pitada de realidade dura. Talvez seja isso que pegue tanto a gente, porque mesmo sendo uma vila mexicana, parece que podia ser na nossa rua, o nosso vizinho, até a nossa própria infância. Chaves é mais do que um programa de TV. É um pedaço da nossa infância, da nossa cultura. É um fenômeno que atravessou gerações, fronteiras e até a lógica do tempo. E talvez a pergunta certa não seja porque Chaves é tão genial, mas como algo tão simples conseguiu se tornar eterno. Para entender como Chaves se tornou um dos maiores programas de TV de todos os tempos, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais precisamente na história de Roberto Gomes Bolanhos. Antes de virar um ícone da televisão, o Bolanhos ele era um redator publicitário, mas logo ele migrou para o mundo do entretenimento, começou a escrever roteiro para cinema e programas humorísticos na TV mexicana. Seu talento com sketches e diálogos ele era tão evidente que ele ganhou o apelido de X-Pirito, que é uma variação em espanhol de Pequeno Shakespeare. E em 1970, aos 41 anos de idade, ele decidiu criar o seu próprio programa de comédia para o Canal 8, que mais tarde se tornaria a lendária Televisa. Nascia então o programa X-Pirito, uma coletânea de sketches com personagens diferentes, todos criados, escritos e estrelados por ele mesmo. E logo no primeiro ano, um personagem se destacou muito: o Chapolin Colorado. O Chapolin ele era uma sátira direta dos heróis americanos de quadrinho da época. Só que diferente do Batman e do Superman, ele era confuso, desastrado e meio medroso até em muitas vezes. E quase sempre ele resolvia as coisas por acidente. Ele era um herói com as falhas de um ser humano comum. Talvez por isso tenha se conectado tão bem com o público. Ele era cheio de bordões e tinha o seu figurino vermelho famoso. Ele tinha também as anteninhas de vinil e a marreta biônica. Chapolin era engraçado, carismático e absurdamente original. O elenco do programa X-Pirito já contava com grandes nomes desde o início, como Ramon Valdez, Rubem Aguiar e a Maria Antonieta de las Neves. Todos eles com personagens marcantes em diferentes sketches. Mas foi cerca de um ano depois, com a entrada de Carlos Villagrán, a Florinda Meza e o Edgar Vivar no elenco, que o Bolanhos ele teve uma grande ideia: criar uma vila com personagens recorrentes, uma espécie de microcosmo social, onde cada figura representava um tipo comum da sociedade latino-americana. A proposta era simples: contar a história de pessoas humildes enfrentando problemas reais, como desemprego, dívidas, abandono, pobreza, só que tudo com um toque de humor leve e acessível. E assim, em 1971, nasceu El Chavo del Ocho. Sim, Chaves já tem mais de 50 anos de história. O 8 do título era uma referência ao Canal 8, onde o programa era exibido originalmente no México, e que mais tarde virou também o número da casa onde o Chaves morava na vila. Um detalhe curioso que muita gente no Brasil não sabe é que o nome dele não era Chaves. Na verdade, o verdadeiro nome do personagem nunca é revelado em nenhum episódio. Chavo em espanhol é apenas uma gíria usada no México para se referir a um menino. Aqui no Brasil virou Chaves, provavelmente por causa da adaptação feita pela SBT nos anos 80. Mas antes de continuar, se você também gosta de Chaves, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo e também comentarem aqui embaixo qual é o seu episódio favorito de Chaves. Os meus, particularmente, são os que eles saíam da vila. Então, quando eles foram para Acapulco de férias, naquele terreno do lado quando eles vão jogar futebol, os das aulas. A série usava um formato que era claramente inspirado nas sitcoms americanas. Personagens fixos, cenários recorrentes e situações cotidianas. Uma espécie de Friends da periferia latino-americana. Mas o grande diferencial de Chaves era justamente o tipo de personagem que estava em tela. Não tinha nada de família perfeita, essas casas de classe média, dilemas exagerados. No Chaves, a vila era habitada por desempregados, viúvas, órfãos e crianças largadas à própria sorte. Gente com pouco dinheiro. Era uma representação escancarada da realidade de boa parte da população mexicana. E brasileira também. Aliás, da América Latina inteira. E esse formato funcionou muito bem. Chaves ficou no ar por mais de uma década.
sempre contando histórias simples e balanceando humor com uma crítica social. Chaves logo virou um fenômeno de audiência em toda a América Hispânica, mas o verdadeiro estouro veio quando ele atravessou a fronteira do idioma e chegou no Brasil. E quem ajudou muito nessa popularização foi o SBT, ou melhor, o próprio Silvio Santos, que era um grande fã do programa. Chaves era exibido diariamente, mesmo fora de ordem, com episódio repetido e sem que a emissora tivesse acesso a toda a série completa. E mesmo assim deu muito certo. O Brasil adotou Chaves como se fosse uma criação nossa, e o programa virou parte da infância de gerações inteiras. Mas teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas você já viu esse filme, Chaves? Por isso mesmo, eu gostei muito. Mas afinal, o que faz Chaves ser um fenômeno tão grande assim? Porque mesmo com cenários repetitivos, a trama simples, previsível, as piadas de repetição, como que essa série tá no ar fazendo sucesso há mais de 50 anos? É um conjunto de fatores que se combinam com perfeição. Mas aqui a gente vai dividir por partes. O primeiro deles são os personagens e os excelentes atores que interpretavam eles. Cada morador da vila representa um tipo social que é facilmente reconhecível. Tem o desempregado, que é o Seu Madruga, que era interpretado pelo Ramon Valdez. A viúva solitária, Dona Clotilde, que era interpretada pela Angelines Fernandes. A garota mimada, Chiquinha, que era interpretada pela Maria Antonieta de las Neves. Pobre sonhador do Chaves, que era interpretado pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Tinha um menino rico e carente, o Kiko, que era interpretado pelo Carlos Villagrán, a sua mãe, que era viúva de um militar, que quem fazia era Florinda Mesa, o dono ganancioso da vila, Seu Barriga, que era feito pelo Edgar Vivar, e tinha o professor Galã, o Girafales, que quem fazia era o Rubem Aguirre. Eles são arquétipos universais, mas tratados com leveza, exagero cômico e um toque de humanidade. Por isso rola uma identificação imediata, e essa identificação é tão forte que o público ignora o fato de que as crianças da série estão sendo interpretadas por adultos. O segundo ponto é o humor simples e direto. A série ela usa elementos clássicos da comédia física, como tombos, tapas, caretas, bordões, expressões exageradas, coisas que remetem a um estilo de comédia como Chaplin, Os Três Patetas, que eram grandes influências do Roberto Bolanhos. Mas o que diferencia esse humor é a carga emocional embutida. Muitas das situações elas são cômicas por fora, mas tristes por dentro. A gente ri quando Seu Madruga leva um tapa da Dona Florinda, mas a gente entende que ele é um pai solteiro lutando pra sobreviver e ajudar a sua filha. A gente dá risada quando o Kiko chora de maneira ridícula, mas a gente entende que ele é um menino solitário querendo chamar atenção. E esse contraste ele é poderoso. Ele é o riso que vem junto com a empatia. E o terceiro fator é o roteiro bem construído. Chaves apresenta histórias bem simples e repetitivas, mas com um ritmo que funciona muito bem. O Bolanhos dominava a arte da repetição cômica. É uma técnica muito utilizada em humor onde a graça aumenta cada vez que algo se repete. Além disso, os episódios tratam de temas universais: fome, ciúmes, inveja, amizade, medo, saudade e injustiça. Questões que atravessam culturas e gerações. Diferente de muitas séries americanas que acabam envelhecendo muito rápido, isso porque elas ficam presas no contexto histórico e político da época. Chaves ele é atemporal, você pode assistir hoje ou daqui 10 anos que vai continuar sendo engraçado. A graça ela tá na situação em si e não no contexto histórico ou de tempo daquela piada. E por último, mais essencial para o sucesso no Brasil, vem a dublagem. Ou melhor, a localização cultural. Quando a SBT trouxe Chaves pra cá nos anos 80, eles não só traduziram os diálogos, os dubladores brasileiros fizeram um trabalho de gênio ao adaptar expressões, piadas, trocadilhos e até os bordões pro nosso idioma e realidade. Frases como preferi ver o filme do Pelé ou isso viraram parte da cultura popular. As vozes se encaixaram perfeitamente nos personagens. Tanto que pra muito brasileiro, Chaves é uma série brasileira. Quase ninguém imagina que no original as vozes e piadas são muito diferentes. Mas apesar de na tela tudo parecer harmonia com os personagens tão carismáticos e uma vila onde todos pareciam se amar, ou pelo menos se suportarem, né? Os bastidores de Chaves foram marcados por diversas polêmicas. Brigas, saídas repentinas do elenco, disputa judicial e ressentimentos era o que mais rolava. A produção passou por quase tudo que uma grande série pode enfrentar. Um dos pontos mais conhecidos é que o Roberto Bolanhos, o criador e protagonista, ele era casado com a Florinda Mesa, a Dona Florinda. Mas o que muita gente não sabe é que esse relacionamento começou enquanto o Roberto Bolanhos ainda era casado com outra mulher, o que acabou gerando muito desconforto entre o elenco. E o que reforçou isso é que, segundo boatos da época, a Florinda e o Carlos Villagrán, que é o Kiko,
eles tinham se envolvido antes desse relacionamento. A tensão cresceu nos bastidores e o Villagrán passou a ter um desentendimento com Bolanhos, principalmente por se considerar o verdadeiro criador do Kiko, um personagem que ele queria continuar interpretando fora da série. O atrito entre os dois acabou gerando a saída dele na série em 1979, o que abalou muito a dinâmica da vila e decepcionou muitos fãs. Pouco tempo depois, quem também deixou a série foi o Ramon Valdez, que era o Seu Madruga. Ele era muito próximo do Villagrán e ele também tinha conflitos com a Florinda, o que contribuiu para o afastamento dele do grupo. Para muitos ele era o verdadeiro coração da série. E para preencher esse vazio, a solução da série foi colocar a Dona Neves para cuidar da Chiquinha, que também era interpretada pela Maria Antonieta de las Neves. Eles colocaram ali para não deixar a Chiquinha abandonada, né? Ter alguém para cuidar dela durante a ausência do Seu Madruga na série. Mas até isso acabou gerando novos conflitos. Alguns anos depois, a Maria Antonieta também se desentendeu com o Bolanhos, só que ela continuou interpretando a Chiquinha em apresentações solos e em programas fora da Televisa. A disputa acabou virando caso de justiça, já que assim como havia feito com outros personagens, o Bolanhos ele tinha registrado todos os nomes e direitos autorais no nome dele. Só que nesse caso a Maria venceu a batalha judicial e garantiu os direitos sobre a personagem, tornando-se assim uma das poucas que pôde seguir carreira independente com a sua criação. Chaves é sem dúvida um clássico que ultrapassa gerações, e o que faz ele ser tão bom é justamente esse humor leve, os personagens, os bordões que fazem sentido na história, os choros diferentes de cada personagem, é aquela mistura de cenas engraçadas com realidade, é aquela lembrança de assistir quando era pequeno, de falar as frases famosas com os amigos na escola, de saber de cor os episódios e ainda assim rir como se fosse a primeira vez que estivesse assistindo. Chaves ele é tão genial por falar com a gente de formas que ninguém imagina que vai falar, é se emocionar quando Chaves não vai viajar com os outros porque não tem dinheiro, é rir das brigas entre o Seu Madruga e a Dona Florinda, mesmo sabendo que por trás delas existe uma solidão compartilhada entre eles. É entender aos poucos que a vila é muito mais do que um cenário, ele é um espelho caricato da América Latina. E talvez seja por isso que a gente continua assistindo, porque Chaves não é só uma comédia, é um pedaço da nossa memória afetiva, é um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, o riso ainda cabe. É simples, é humano e continua funcionando. E episódio após episódio, geração após geração, a gente continua assistindo. Bem-vindos, o meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora coisas aleatórias e cinema. E Chaves ele tem aquela cara de infância, né? Aquela nostalgia boa, a gente tem as frases decoradas até hoje, lembra dos episódios, comenta com os amigos também, às vezes vê alguns vídeos. E vai lançar uma série do Chaves no Max, é bem interessante. Na verdade é uma série sobre o Roberto Bolanhos, conta toda a história do programa X-Pirito, mas foca muito mais no Chaves, né? Porque foi a principal obra da vida dele. E eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui, pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal. E, bom, valeu, até a próxima.